Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa obra aqui, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. É uma obra muito lida e comentada e analisada basicamente por toda a humanidade. Pode-se dizer que é uma das obras mais traduzidas e lidas atualmente, né? E é certamente considerado um clássico do mundo infanto-juvenil. E apesar de ser uma obra dedicada para crianças, né, a partir dos 8 anos em diante, ela tem ali fundos que são compreensíveis apenas por adultos e pessoas que vão ler aquela obra e de fato compreender o que o autor estava querendo dizer com determinadas passagens do livro. Então é uma obra muito envolvente e atrai aí as diversas mentes ao longo da sua própria vida. Então você pode ler durante a infância, durante a sua juventude, na fase adulta e até mesmo enquanto idoso, você vai ter ali uma interpretação diferenciada em relação a essa obra. E a obra é tão cativante em relação às pessoas que, por isso, ela foi traduzida em quase todos os idiomas, né, de compreensão humana. Então é uma obra muito interessante nesse aspecto aqui também. E eu gostaria de falar com vocês sobre não necessariamente o conteúdo, porque como são cerca de 100 páginas o livro, você vai ler a obra O Pequeno Príncipe em mais ou menos 1h30, mais ou menos. Então, se eu falar sobre o conteúdo, eu vou acabar estragando um pouco a experiência da sua leitura. É uma obra de leitura muito fácil, né, com a linguagem acessível, e você lê ali cerca de 1 hora, mais ou menos, né? E eu vou falar um pouco sobre os aspectos biográficos, um entorno dessa obra, né? Especialmente sobre o Antoine de Saint-Exupéry e aspectos da sua visão de mundo, né? Que é pouco falado na internet. Normalmente os vídeos, os comentários sobre a obra O Pequeno Príncipe é sobre aquilo que se extrai da obra, né? O que nós aprendemos com a obra O Pequeno Príncipe. E aqui eu vou falar um pouco sobre essa parte do fundo, né? Da biografia, aspectos da família do autor e da sua compreensão de vida, para que você possa ter um pouco dessa noção, né? Bom, basicamente, o Antoine de Saint-Exupéry, ele nasceu na França, ali no ano de 1900, e supostamente faleceu em 1944. Supostamente porque nós veremos mais adiante o que aconteceu com ele em 1944, né? Esse sobrenome dele, Saint-Exupéry, ele é, na verdade, o nome de um santo, né? O Santo Exupério, que viveu na época de São Jerônimo, né? Amigo de São Jerônimo, inclusive, né? Que o próprio São Jerônimo escreveu uma obra dedicada ao Santo Exupério, que era um bispo de Tolosa. Então, é o nome de santo que se tornou depois o sobrenome da família do autor do Pequeno Príncipe. E essa família do Antoine de Saint-Exupéry é uma família de nobres, uma família que tem uma ascendência ali de pessoas que contribuíram e auxiliaram os monarcas franceses durante vários séculos, né? Não é à toa que o Antoine ele é descendente aí de condes, né? De pessoas que são cavaleiros, essas coisas todas, né? E é interessante um pouco da história da família do Antoine, porque ela tem toda uma tradição, como eu já mencionei, é uma família de aristocratas, né? Pessoas que são descendentes da nobreza. O trisavô do autor do livro O Pequeno Príncipe tem uma história muito interessante e que ela, através dessa história, repercute em todas as gerações até chegar ao autor do Pequeno Príncipe. O trisavô, que é o avô do Saint-Exupéry, né, do Antoine, ele se chamava Jorge Alexandre César de Saint-Exupéry. E ele é justamente dessa família de Saint-Exupéry, que é uma família de aristocratas, e é uma das poucas famílias que era autorizada a andar nas carruagens do rei. Ou seja, existia esse privilégio de andar na própria carruagem do rei, ou junto com o rei ali, né? Tá, estando ali próximo dele. E é uma família, como eu já falei, de aristocratas, de nobres, etc. Esse trisavô do autor do Pequeno Príncipe, ele era um militar, ele se tornou tenente do exército francês e participou de diversas batalhas, né? Uma das batalhas que ele participou, inclusive, aliás, uma guerra, né? Ele participou da guerra da independência dos Estados Unidos, ali por volta de 1781, mais ou menos. Ele participou de diversas batalhas ali ao lado dos norte-americanos pela independência, né? Porque a França decidiu apoiar nesse período aí os Estados Unidos. Então é bem interessante que ele é um herói
da defesa da independência dos Estados Unidos, né? E recebeu vários títulos, né? E foi realmente um homem considerado como honrado na sua época por suas atitudes de militar, né? E sendo promovido em 1788 a capitão, né? Segundo capitão. Porém, ocorreu a Revolução Francesa em 1789. E com o início da Revolução Francesa, né, existia toda uma caça em relação às pessoas que eram de ascendência nobre, né, e que, portanto, tinham uma visão política a favor do monarca, a favor do rei Luís. Então, acabou que na Revolução Francesa, esse trisavô do Antoine, ele decidiu, então, abandonar a França para não sofrer com a Revolução Francesa, né, que corria risco ali de ser atacado, né, e sofrer nas guilhotinas, né? Então ele renunciou ao exército em 1790 e depois decidiu ir embora, né? Ele se exilou da França nesse período aí de Revolução Francesa. Porém, ele acabou retornando, né? Essa fuga dele acabou conduzindo a uma prisão, né, posterior. Ele presenciou a prisão e falecimento do rei Luís XVI, e depois desse falecimento é que ele decidiu emigrar. Então existe um período da França dos chamados emigrados, que é de 1789 até 1815, mais ou menos. Esses emigrados foram mais ou menos 140 mil pessoas que saíram da França por causa da Revolução Francesa, né, fugindo, e alguns deles tentaram combater a Revolução Francesa de fora, né, a partir de outro país. E aí, no caso desse trisavô do autor do Pequeno Príncipe, foi justamente isso, né? Ele emigrou, ele fugiu da França para não sofrer nas mãos da Revolução Francesa. Porém, ele retornou à França e, ao retornar para a França, ele tinha um certificado, né, dizendo e comprovando que ele não havia feito essa fuga, e ele foi condenado. Aliás, ele foi julgado, né? Teve um processo em que ele foi julgado, e nesse julgamento ele foi preso sob essa acusação de que teria fugido da França no período da Revolução, justamente para combater a Revolução Francesa. E aí, como não existia uma prova concreta de que ele havia feito essa migração, ele acabou sendo absolvido e deixado à prisão em 1797, né? Mas apesar disso ele sofreu bastante, né, nessa prisão e com esse julgamento todo, né? E sendo libertado da prisão, logo ele fugiu, né, em 1797. E aí depois ele foi, em 1802, retirado dessa lista dos emigrados e retornou à França, né? E herdou ali o título, né, de Conde de Saint-Exupéry, porque o irmão dele havia falecido e ele herdou esse título. Então, o trisavô do autor do Pequeno Príncipe era o Conde de Saint-Exupéry. E ali, em 1825, esse trisavô dele acabou falecendo. Ele teve um filho, que foi o Jean-Baptiste de Saint-Exupéry, foi oficial da casa do rei Luís XVIII, e ele participou então de várias atividades, né, como oficial, etc. Mas foi um homem que foi um bon vivant, né, numa vida boêmia, acabou gastando muita coisa e teve que vender vários bens da família aí do Saint-Exupéry. Ele teve um filho também, que é o Jean-Baptiste Louis Marie Fernand, que foi basicamente o avô do autor do Pequeno Príncipe. Ele também era militar, ou seja, veja que há uma linhagem toda de militares, né? O trisavô, o bisavô e agora o avô. Ele foi também militar na guerra franco-prussiana e apoiou o período, né, da França enquanto monarquia. Porém, a França implementou a Terceira República, né, a Terceira República da França de 1870. E esse avô do Antoine de Saint-Exupéry, ele não apoiou a República, decidiu juntar o dinheiro e montou uma empresa de seguros, na qual o pai do Antoine de Saint-Exupéry participou e trabalhou como ali empresário nessa empresa de seguros, né? O pai do Antoine de Saint-Exupéry é o Jean de Saint-Exupéry. Ele acabou falecendo em 1904, né, com um derrame cerebral, e deixou o autor do Pequeno Príncipe órfão de pai. E aí o avô ainda estava vivo, né? Então ele tinha esse avô do Antoine de Saint-Exupéry tinha uma biblioteca enorme, e ali ele lia livros, né, e participava ali das atividades
da aristocracia de sua época. Então era alguém que tentava manter um pouco desse status da nobreza francesa e aquele ambiente todo, né? E é justamente nesse ambiente que cresceu o Antoine de Saint-Exupéry, uma família católica bastante tradicional, aristocrata, e ele nasceu em 29 de junho de 1900. Logo ele foi estudar em 1908, né, com os irmãos das escolas cristãs, chamados Irmãos Lassalistas, né, que é uma escola fundada por São João Batista de La Salle. Então ele já começou a estudar em escolas altamente tradicionais católicas na França. E depois ele estudou no colégio jesuíta do Notre-Dame de Saint-Croix, né, da Santa Cruz. Depois também no outro colégio jesuíta de Notre-Dame de Montgré. E depois foi estudar em 1915 com os irmãos marianistas, né, que foi uma escola fundada pelo beato Guilherme José Chaminade, né, que esse Guilherme José Beato, ele é um dos que sobreviveu também à Revolução Francesa. Ele se refugiou na Espanha na época da Revolução Francesa e depois do exílio ele voltou para a França e montou o colégio no qual aqui o Antoine de Saint-Exupéry estava estudando, né, nessa fase da juventude, né? Ali por volta de 1917 a 1920, na sua juventude, o Antoine de Saint-Exupéry ele lia Santo Tomás de Aquino e lia as obras do Bergson, né? Então ele teve uma formação de infância familiar e nas escolas católicas, né? Então basicamente isso, uma família bastante tradicional católica que ele acabava seguindo esses ideais. Em 1921 ele prestou serviço militar e depois disso começou a fazer seus cursos como aviador e tendo aí o título de piloto civil, né? E nessa época de 1926 a 1933, ele trabalhou como piloto postal, um piloto civil, trazendo correspondências, etc. Nesse período de 1929 é que ele veio, inclusive, ao Brasil. Ele passou um tempo aqui no Brasil e tinha um certo contato com os brasileiros. Uma curiosidade bem interessante, né? Tem até a história de um pescador que fez amizade com o autor do Pequeno Príncipe, né? E ele botou o nome de Zé Perry como um apelido para ele, né? Em 1936, o Antoine ele participou como jornalista na Guerra Civil Espanhola, né? Ele foi na Espanha como correspondente anotar as informações que estavam ocorrendo na Guerra Civil Espanhola e ele denunciou os abusos cometidos pela facção republicana. A facção republicana era a facção basicamente apoiada pela União Soviética, né? Pelos comunistas, contra os nacionalistas que eram apoiados pela direita. Então a direita versus a esquerda nessa Guerra Civil Espanhola. E ele denunciou os abusos nessa Guerra Civil Espanhola dessa facção republicana que é essa apoiada aí pela União Soviética. Depois, em 1943, ele escreveu O Pequeno Príncipe e publicou em Nova York, né, porque a França havia sido invadida pelos aqueles seguidores daquele homem do bigodinho, né? E aí, como a França estava invadida, ele em Nova York publicou o livro O Pequeno Príncipe. E depois, atuando nesse período de guerra como aviador, em 31 de julho de 1944, ao que tudo indica, o avião dele foi abatido por um alemão no sul da França. E aí, a partir disso, nós não temos mais notícia do autor do Pequeno Príncipe, né? Em 1944, 31 de julho. E é interessante toda essa história porque revela um pouco sobre a mentalidade do autor, do Antoine de Saint-Exupéry. Porque vindo de uma família tão tradicional, né, católica, de nobreza, etc., ele tinha uma mentalidade que estava relacionada a justamente isso, a aristocracia. Tanto é que em uma entrevista ele fala um pouco sobre a visão dele de mundo, né? Nessa entrevista em 1944, publicada em Carnet, em Paris, ele falou o seguinte: prioridade da massa sobre a elite? Nunca. Prioridade da matéria do padrão de vida sobre o espírito? Nunca. Prioridade da lógica sobre uma certa irracionalidade humana? Nunca. Afiliação à doutrina socialista daqueles que queimaram as igrejas e cuspiram na aristocracia? Nunca. E que comunista francês esclarecido ousaria defender estes pontos de vista?
Então, demonstrando que ele recusava todas essas visões que estavam basicamente operando um pouco na França, no mundo, etc., né? Ele repudiava, então, a mentalidade moderna. E em uma das suas cartas ele até admite que gostaria e gosta, né, do período ali do século XVI, mais ou menos, não, então um período pré-Revolução Francesa. E tudo isso por influência dessa própria sua família, que, como eu já mencionei, era anti-republicana e apoiava a monarquia durante vários séculos. O próprio avô dele, né, como eu já mencionei, rejeitou a Terceira República Francesa, e certamente tudo isso deve ter tido influência nessa visão política do Antoine de Saint-Exupéry. Ele não se considerava um católico muito praticante. Apesar disso, ele visitava igrejas, né, ele visitava aí os mosteiros, algumas coisas assim do tipo, né, e até mesmo ele apreciava muito o canto gregoriano. Mas ele não era, digamos, um católico fervoroso de acompanhar as situações, etc., da igreja, né? Mas basta dizer que o berço dele, a formação dele é basicamente católica. E tudo isso traz um pouco da mentalidade dele, né? E é interessante também o fato dele ser católico, que o primeiro tradutor da obra para o Brasil é o Dom Marcos Barbosa, que era justamente um monge beneditino. Então, essa tradução que eu tenho, que é publicado pela editora Agi, é uma tradução feita por o Dom Marcos Barbosa. Quem foi Dom Marcos Barbosa? Agora entrando um pouco sobre esse grande tradutor, né? Ele foi um monge beneditino, como eu já mencionei, né? Ele participou da Ação Católica, junto aí do Centro Dom Vital, e ele trabalhou como secretário do Alceu Amoroso Lima, né? Conhecido como Tristão de Ataíde. Ele fez o curso de Direito, se graduou e depois, em 1940, entrou no Mosteiro de São Bento. Se tornou sacerdote em 1946 e também depois participou aí de vários programas de rádio, né? Foi apresentador de programas de rádio. E depois, no final, um pouco da sua vida, entrou na Academia Brasileira de Letras. Então foi alguém que escreveu vários textos, vários livros, fez outras traduções também bem conhecidas, né? Então é bem interessante um pouco desse aspecto biográfico do primeiro tradutor do Pequeno Príncipe. E a própria obra dele, o português que ele utiliza, é um português primoroso, né? Utilizando bastante ênclise e mesóclise também, né? Nessa própria tradução aqui. Nós tivemos outros tradutores da obra do Antoine de Saint-Exupéry, como, por exemplo, aqui o Frei Beto, né, que é conhecido aí como adepto da teologia da libertação, o Ferreira Goulart e também o Mário Quintana, que tinha feito uma tradução, mas que foi publicada mais recentemente também. Então veja que estão todos os aspectos aí para você entender um pouco aí do pensamento do autor, do Antoine de Saint-Exupéry, um pouco desse aspecto biográfico dele, né, e um pouco da ideia dele. Em outra obra, A Cidadela, né, ele fala um pouco sobre a visão dele de ideal de mundo, que seria mais ou menos um pouco de uma cristandade medieval, com aspectos aí semelhantes ao período medieval. Então ele tem aí uma visão política e talvez seria parecido com os reacionários, né? Um pouco até mesmo anterior aos reacionários pré-Revolução Francesa. Aí o próprio biógrafo dele menciona isso, que ele tinha essa mentalidade pré-Revolução Francesa, e não é à toa que o próprio título do livro é O Pequeno Príncipe e não O Pequeno Presidente, né? Enfim, é uma obra espetacular, independentemente desses aspectos biográficos que eu mencionei, da família, da origem do autor, do Antoine de Saint-Exupéry. A obra tem que ser lida de forma independente, né? É uma obra que é tão lida e tão apreciada por seus aspectos de escrita mesmo e do seu próprio conteúdo. É uma obra que eu diria que é polissêmica, né? Tem vários sentidos, você pode reler em várias épocas da sua vida, que você vai ter uma impressão diferente. Então, é certamente uma obra clássica. Eu não diria que é um grande clássico da história da humanidade, né? Como, por exemplo, aí, a Ilíada de Homero, ou a Odisseia, ou a Divina Comédia, mas é uma obra muito apreciada e muito lida. Então, sua biblioteca precisa ter necessariamente aí uma tradução do livro O Pequeno Príncipe. Como eu já falei, alguns intelectuais brasileiros, inclusive, até se aventuraram em traduzir, né? Como o Mário Quintana, Frei Beto, o Ferreira Goulart e também o Dom Marcos Barbosa. Então fica essa dica aqui dessa obra. Eu vou deixar o link de várias traduções. A obra agora O Pequeno Príncipe está em domínio público
Então qualquer pessoa pode pegar a obra em francês e fazer sua própria tradução, né? Ela precisa necessariamente ter as ilustrações feitas pelo autor, né? Porque a obra necessariamente prescinde dessas ilustrações feitas pelo próprio autor. E tem poucas páginas, são cerca de 90 páginas, 90 e poucas páginas. Então eu não posso comentar muito sobre o conteúdo da obra, porque é interessante que você leia. Leva ali mais ou menos uma hora e meia para ler. Então fica aí a recomendação do livro O Pequeno Príncipe, e sabendo um pouco desse aspecto aí da vida do autor e da sua família tão tradicional e tão cheia de controvérsias em relação aos movimentos da sua época. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.